Hoje a gente vai falar de um tema interessante dentro do contexto do nosso curso sobre como fazer um projeto científico, um tema complicado. Muita gente acaba se enrolando com o que a gente vai mostrar aqui. Nós vamos falar sobre método, nós vamos falar sobre metodologia, nós vamos falar sobre para que efetivamente essas coisas servem, como de alguma maneira utilizar. Só que ao invés da gente ter uma aula normal, onde eu vou te apresentar uma série de métodos e vamos estudar cada um deles, eu vou te mostrar como esses métodos foram utilizados, como eles são utilizados, para que eles servem, a partir de um exemplo real. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo? Olha só, deixa eu arrumar a telinha aqui, para que vocês comecem a olhar isso com calma. Primeira coisa que eu quero te falar, nós vamos falar hoje, lembra? Sobre método. O que é método? Método é uma ferramenta que nós usamos para retirar da natureza, da realidade, do mundo, determinadas informações. As informações normalmente não estão diretamente à nossa disposição. Nós precisamos, de alguma maneira, criar condições para encontrar essas informações. E informações, dados, se você quiser, que nós extraímos do nosso objeto e que, de alguma maneira, vão fazer com que esse objeto se torne mais inteligível, mais cognoscível para nós. Então você precisa escolher metodologias que sejam capazes de te fazer ver ou te fazer captar aquilo que efetivamente as tuas teorias ou a tua hipótese sugerem que você precise para responder o problema da sua pesquisa. Isso é o método. Existem variedades de métodos já testados e você pode inventar métodos, você pode criar coisas novas. Esse é um dos campos onde a ciência exige criatividade. Agora, o que é metodologia? Metodologia é o estudo desses métodos. É a verificação dos limites deles, dos condicionantes deles, das necessidades para que esses métodos funcionem. Você pode, necessariamente, ter um método que, se empregado de uma determinada forma, ele vai te oferecer dados. Se você usar de forma diferente, ele vai te oferecer coisas incorretas. Saber como é que esses métodos funcionam, entender como é que eles se relacionam, saber os limites de cada um, entender se os dados que você quer buscar, aquele método efetivamente pode te dar. Isso tudo faz parte dessa coisa um pouco maior chamada de metodologia. Isso bota medo nas pessoas. As pessoas muitas vezes ficam preocupadas, que método eu vou usar, que metodologia? Tudo vai depender do objeto que você tem, e das perguntas que você faz e da teoria que você está usando para ligar esse objeto às perguntas que você quer fazer. Agora, todo esse processo é um processo bastante complexo, viu, gente? Aqui, muitas pessoas que estudam filosofia da ciência dizem que é exatamente aqui que reside a ciência. É na capacidade de escolher efetivamente métodos que sejam capazes de identificar na realidade os dados que você precisa e de uma forma suficientemente replicável, de uma forma suficientemente racionalizável, controlável, que você possa utilizar essa perspectiva metodológica na hora de explicar os seus resultados e convencer as pessoas que estão ali de que esses métodos não foram necessariamente mal aplicados, porque se assim os forem, talvez seus dados não sirvam para muita coisa. Agora, vamos ver como é que isso ocorre na prática, vamos tentar entender como é que isso funciona efetivamente, ou como é que isso funcionou efetivamente. Lembra, métodos dependem da tua capacidade como pesquisador. Se você conhece muita coisa, talvez você tenha à disposição muitos métodos. Se você conhece poucos assuntos, poucas condições, você vai ter poucos métodos à sua disposição. Um método é como uma bolsa de ferramentas que o cientista tem. Sabe quando a gente contrata um marceneiro, e o marceneiro traz junto na cintura um eletricista, um pedreiro, muitas vezes eles trazem um cinto cheio de ferramentas, martelo, pá, e fechadura, chave de fenda, de todas as coisas. Pois aquilo ali é a representação mais fidedigna que eu posso fazer para você dos métodos, né? Cada grupo, cada pessoa, cada cientista, cada grupo de conhecimento tem à sua disposição alguns métodos, porque os conhece, porque é capaz de compreender. E, portanto, cada área da ciência vai se aproximar de um objeto, e pode ser o mesmo objeto, a partir de metodologias diferentes. E ao fazer isso, ele vai encontrar resultados diferentes. Eu quero mostrar para vocês aqui como isso opera na realidade, como isso como isso é empregado de forma direta nas nossas pesquisas. E eu vou começar falando aqui sobre uma doença. Nós vamos falar aqui de uma doença chamada Kuru.
Kuru é uma doença endógena em Papua Nova Guiné, descoberta na década de 50. Tá? Vocês podem olhar ali direitinho. Aqui nós temos uma foto, né, das crianças com Kuru. Percebam, as crianças estão sendo, nessa foto, elas precisam ser carregadas, algumas delas, ó, porque elas não conseguem mais segurar o peso do corpo, vocês estão vendo aqui. Papua Nova Guiné foi descoberta no século XVI, mas só no final do século XIX houve processo de colonização, especificamente daquelas ilhas. Né? E após a Primeira Guerra Mundial, após 1918, a administração de Papua Nova Guiné foi dada com a anuência das Ligas das Nações para a Austrália, ok? Quais são os sintomas do Kuru? E aqui tu está vendo uma criança claramente, né, incapaz de ficar de pé. Os sintomas são indivíduos sem controle dos membros, braços e pernas, sem conseguir pronunciar palavras corretamente. Dores nas pernas, dores na cabeça, dores abdominais, depressão, instabilidade emocional, indo do ódio violento à apatia. Também tem casos de gargalhadas incontroláveis, extremamente altas. Nos estágios finais, aliás, há a perda completa da capacidade de comunicação, embora haja manutenção da consciência. Então, olha só que coisa horrorosa. A pessoa perde a capacidade de se comunicar, a pessoa perde a capacidade de controlar os seus braços e pernas, mas a pessoa mantém a consciência. Então, é como se ela fosse encerrada dentro de uma caixa, que é o próprio corpo, né? E aí, ali ela vai definhar, né? Essa doença é caracterizada por tremedeiras constantes, né? Por isso que o nome dela é Kuru, porque na língua dessas populações nativas de Papua Nova Guiné, Kuru quer dizer tremer. Né? Olha só, nós temos um problema, né? Se você morasse em Papua Nova Guiné, se você fosse algum daqueles indivíduos ali nativos, você tem um problema. O problema é descobrir o que é isso, para se manter longe disso, para que isso não venha a afetar nem a você, nem a ninguém que você efetivamente goste, de preferência nem a ninguém mais. Você precisa entender isso. Bom, vamos ver como é que, ao longo do tempo, essa doença foi sendo entendida. Então, a explicação dos povos nativos de Papua Nova Guiné, ou seja, quando se chegou lá, se olhou essa doença, e a partir daí, o que eles traziam de explicação? Eles diziam que era uma doença de intervenção divina, demônios se apossavam do corpo de alguns indivíduos, obrigando eles a tremer e realizar atos contra a sua própria vontade. A forma de cura que eles davam lá na ilha era alimentação com carne de porco e rituais de purificação do espírito. Aí tu vai dizer, poxa, Fernando, mas de onde é que vem esse tipo de cura? Esse tipo de cura vem, obviamente, da experiência desses povos e da informação que eles tinham à disposição naquele momento. Eles não conhecem o que é química, o que é biologia, o que é psicologia, eles não têm noção do que é o método científico, mas eles têm conhecimento acumulado. O conhecimento de experiência, as tradições, a própria religião, e nesse conhecimento eles trouxeram essa perspectiva. Resolve 100% dos casos? Não. Tanto que nós vimos aí vários momentos onde a doença continuava acontecendo. Mas certamente tem algum tipo de efeito que faz com que essas pessoas acreditem que essa é a cura. Vamos mais adiante? Olha só. Quando os militares ocidentais chegaram na ilha, né, que precisavam fazer a colonização da ilha, eles também se deram conta do problema, do Kuru, que vocês têm uma foto de um menino afetado por essa doença. Né? E esses militares ocidentais também ofereceram uma resposta, baseados, obviamente, nas informações que eles tiraram da realidade. Veja, aqui entra a questão da metodologia. Até agora a gente não tinha falado da palavra metodologia, mas eu quero que você compreenda para que ela serve. Aquelas pessoas que estavam lá dentro da ilha tinham uma determinada metodologia para extrair dados da realidade. Quem veio de fora trouxe outras metodologias. Olha só, o que diziam os militares? Os militares disseram que era uma doença psicossomática causada por crenças atrasadas em deuses e demônios. Ou seja, as pessoas se convenciam que estavam empoderadas ou que o demônio tinha se apossado do seu corpo, e a partir daí passavam então a reagir dessa maneira. É assim que os militares diziam. Né? Que isso era também devido a uma má alimentação, porque aquelas populações só comiam comidas extraídas efetivamente da natureza, do espaço que estava ali, né? E é também uma doença ligada às mulheres de cunho psicológico. E aqui eu quero que vocês comecem a compreender. Os militares se deram conta de que essa doença tinha uma prevalência, ou seja, afetava mais mulheres do que homens. E dentro da concepção dessa gente, é uma doença psicossomática, as pessoas estão, obviamente, se convencendo que são dominadas por um demônio, e aí entra o machismo, né? Obviamente, o machismo explicava o porquê que as mulheres eram prevalentes nisso.
porque tinha uma questão psicológica. Lembra, no Ocidente, nessa época, se entendia que as mulheres sofriam de histeria. Histeria era um momento psicológico das mulheres onde elas perdiam a razão e precisavam ser tratadas com violência. Existem relatos, a gente tem relatos muito bem documentados de mulheres sendo tratadas com eletrochoque, com banho frio, com surras, porque estavam histéricas. Um pouco desse machismo ocidental que está presente nesses soldados que estão aqui, e, portanto, quando eles vão à realidade buscar os dados, eles já colhem esses dados a partir da sua própria concepção. O método depende necessariamente do indivíduo que está aplicando. E eles acabaram trazendo esse machismo para cá. Ora, se a doença é prevalente nas mulheres, me parece que as mulheres de Papua Nova Guiné também sofrem com esse problema psicológico, né? Será que isso responde à questão? Vamos mais adiante? Em 1957, Gajusek e Zigas publicaram 2 artigos a respeito do curu, 2 artigos científicos, tá? E eles dizem que o curu é uma doença relacionada a determinadas famílias. Veja como eles já aplicaram uma outra metodologia para buscar dados, né? Os ocidentais tinham visto que ela era prevalente nas mulheres. Talvez isso não tenha sido percebido lá pelo pessoal da região. E aqui, os 2 pesquisadores, já de posse de outros métodos, começam a perceber que essa doença está relacionada a determinadas famílias, causadas por casamento consanguíneo e ligada ao sexo. Quem conhece um pouquinho de genética sabe o que são doenças ligadas ao sexo, né? Ligada ao sexo com prevalência nas crianças. Tudo isso foi tirado a partir de uma metodologia indutiva. Eles foram lá, catalogaram os casos, botaram numa planilha e compararam por sexo, compararam por idade, compararam por troncos familiares e chegaram a essa conclusão. Segundo eles, lá em 1957, a doença era neurológica e progressiva com 3 fases. A primeira fase não tinha sintomas, depois havia a fase sedentária, onde o indivíduo tinha pouca mobilidade, porque perdia a condição de movimentar braços e pernas, e depois a fase terminal, que era quando não se movimentava absolutamente nada, e obviamente a pessoa ali morria. 1957, portanto, a primeira aproximação, com toda uma metodologia já científica, mas a explicação ainda estava centrada nessas questões familiares, no casamento consanguíneo, e surgiu a ideia de ser uma doença ligada ao sexo, né? Em 1958, Bernard questiona os estudos, especialmente a separação entre os fatores intrínsecos, ou seja, a genética, né, a questão neurológica, e os fatores extrínsecos, a comida, o tipo de organização social naquele momento, por que para as mulheres, por que para os homens, e a divisão entre pesquisa médica e pesquisa psicológica, porque aqui você começa a perceber. Os médicos utilizavam um grupo de metodologias para acessar o problema, que acabava desembocando em respostas ligadas necessariamente à questão genética. A psicologia usava outro grupo de metodologias sobre o mesmo objeto, sobre a mesma doença, e que acabava desembocando em outras respostas. E a ciência começa a juntar essas pecinhas e dizer, olha, por que eu estou separando essas coisas, né? Então você tem uma afirmação inicial, agora você começa um processo de crítica. Vamos adiante. Lindenbaum e Robert Glass são enviados para a região para buscar dados, pago pelo Departamento de Genética da Universidade de Adelaide. Veja, se convenceram de que a questão era genética. Lembra que lá no início se deu a ideia de que poderiam estar ligados às famílias, casamentos consanguíneos? Pois é. Então vamos trabalhar com isso. Eles percebem, só que assim, a Shirley Lindenbaum, se não me engano, ela é antropóloga, tá? E eles percebem, pelo uso dessa metodologia da antropologia, que há um componente de canibalismo nas regiões afetadas. Ou seja, havia o consumo de carne humana entre alguns desses grupos, né? Homens e mulheres e crianças comiam os próprios familiares mortos para libertá-los ao mundo dos espíritos. Havia uma crença, portanto, que a carne deles precisava ser, obviamente, consumida pelos seus sucessores para que eles possam, então, descansar, né? Então, isso foi reportado lá em 1961, mas o objetivo era utilizar métodos que desembocassem lá na genética para resolver o problema, né? A chamada hipótese canibalística continuava sem responder o que era a doença ou porque ela se manifestava em mulheres e crianças, já que todos comiam os mortos, né? Porque, bom, se ela é advinda de alguma questão de canibalismo, por que ela é prevalente em crianças e em mulheres? Por que efetivamente os homens que também comem os mortos não participam disso? Então, a ciência meio que, por conta da sua condição de racionalidade sobre os resultados, descartou essa questão de canibalismo. Não, isso não tá. Vocês viram, tá? Isso existe, mas isso não é causa da nossa doença. A nossa doença tem uma causa genética. Em 1963, a mesma Lindenbaum e o Glass voltaram ao campo junto com John Ginter para estudar a origem desse canibalismo, as práticas de vida das mulheres de Papua, mitos, folclores e histórias da região. E aqui nesse momento eu quero que a gente pare um pouquinho. Veja, até esse momento, todas as metodologias usadas para extrair os dados da realidade que viessem a responder
responder a minha pergunta, que era o que era efetivamente esse Kuru e como ele era passado, e como ele se reproduzia e como é que ele levava os indivíduos à morte. Todos esses métodos estavam baseados na medicina, na genética, e não tinham dado resultado. Não se conseguia efetivamente descobrir. A Lindenbaum e o Glass, aliás, vieram agora para trazer uma outra metodologia. Quem sabe eu me aproximo desse objeto a partir de outras teorias, de outra visão, e foram atrás da antropologia, foram estudar as mulheres na região, como elas viviam, os folclores, os mitos, a sua história. Portanto, mudou completamente o núcleo de métodos que são utilizados aqui para sacar informações da realidade, né? Em 1963, o Richard Sorenson, fotógrafo, combina métodos de etnografia, que é uma parte da antropologia, tá? Fotografia aérea e geografia para descrever as sociedades onde o Kuru era comum. Veja, agora a resposta que está se buscando não está mais na genética, não está mais, obviamente, única e exclusivamente na medicina, mas eu começo a entrar nas questões da sociologia, nas questões da antropologia, nas questões da história, para ver como é que aquilo se consolida nas sociedades. Em 1963 também, o Robert Glass e a Shirley Lindenbaum e o John Matthews aprofundam a resposta, mostrando a diferença da alimentação entre os sexos. E aí, olha que interessante. Porque eles aplicaram uma metodologia diferente, eles sacaram informações diferentes da realidade que via a sustentar determinadas hipóteses, né? Qual é a solução que eles deram aqui, gente? Eles descobriram que as mulheres e as crianças comiam determinadas partes do corpo e os homens comiam outras. Como os homens se alimentavam primeiro, eles comiam coração, fígado, rim, né? Mais ou menos como a alimentação, por exemplo, entre os felinos na África, né? Os leões, eles comem diretamente esses órgãos que são cheios de ferro e que acabam, de alguma maneira, facilitando ou aumentando a capacidade corpórea desses machos. Enquanto que as fêmeas e as crianças ficavam com outras partes do corpo. E uma das partes do corpo em que eles consumiam era exatamente o cérebro. E aí se descobriu que no cérebro dessas pessoas se encontrava um prion. Prion é alguma coisa entre não é bem um parasita, né? É meio que um parasita, portanto, essa doença era caracterizada por um parasita, mas é um pouquinho diferente, e ele se alojava no cérebro. E como ele se alojava no cérebro, quando havia o ritual de consumo do corpo das pessoas doentes, os homens comiam majoritariamente coração e vísceras abdominais, enquanto as mulheres e as crianças ficaram com o resto. Isso dava condição para você compreender por que era prevalente nas mulheres e nas crianças e não nos homens. No fim, a metodologia que se aplicou para extrair determinados dados foi essencial para você ir retirando determinadas hipóteses de resposta. Se você for parar para pensar, você vai ver que no início se começa com métodos mais duros, né? Então eu vou fazer exames de sangue, vou tentar descobrir como é que é, vou entrar para a área da genética e no fundo a resposta ela estava dentro da utilização de métodos antropológicos. O que eu tenho para dizer para você aqui? Vamos voltar àquela relação básica que a gente tem na epistemologia, que é a relação sujeito e objeto, né? Sempre quando alguém tenta conhecer alguma coisa, nós dizemos que um sujeito está tentando conhecer um objeto, ok? Isso dentro do paradigma moderno, certo? E o que a metodologia faz? A metodologia, eu vou te dizer que é mais ou menos esse tracinho aqui. A metodologia é o que permite o sujeito conhecer esse objeto. Sem essa metodologia, não há como. Mas me dá um exemplo, Fernando, como é que não há como? Se você tentar ensinar o que é cor para uma pessoa que nasceu cega, ela não vai ter condições de saber. Porque ela não tem à disposição uma ferramenta que é a visão e que permite colher dados da natureza, que é exatamente o tipo de luz emitida por determinados comprimentos de onda e a cor que isso gera. Essa pessoa não tem. Como ela não tem essa metodologia à disposição dela, ela não tem essa ferramenta, ela não consegue aprender isso. Você até pode descrever uma cor para ela, você pode tentar fazer analogias, mas ela não vai conseguir entender efetivamente o que significa. Vamos entender, portanto, qual é a ideia do método? O método é aquilo que pega a nossa realidade perceptível e transforma em dados. Isso é método. Sabe aquela história que você já deve ter ouvido, que os dados falam por si mesmo? Nunca, nenhum dado fala por si mesmo. A realidade fala por si mesmo? Não, a realidade não fala por si mesmo. Tudo depende da forma como você se aproxima dela. A forma como você se aproxima dessa realidade nós chamamos de método. O raciocínio que você faz sobre esse método, aí sim metodologia. Para que serve esse método? Esse método serve para que você possa formular hipóteses e teorias. Ok? Então,
Aqui você consegue compreender qual é a função desses métodos, né? Agora, esses métodos têm problemas, eu já tenho dito para vocês, e uma das coisas que a gente vai ver nesse nosso curso são muitos e muitos problemas da ciência, que quem está fazendo o projeto, quem pensa em trabalhar com isso, tem que se dar conta que ciência não é um mar de verdades e uma grande ferramenta de encontrar respostas certas, ela tem muitos problemas, né? Então, que problemas nós vamos ter nesse processo? Problemas metodológicos. Você pode ter métodos que sejam parciais, né? Então, veja, se ele lá atrás fosse estudar... lá no início da nossa história do Kuru, vocês viram que os militares chegaram lá com uma metodologia que trazia intrinsecamente uma questão de machismo. E aqueles dados que eles tiraram acabaram sendo dados viciados, dados parciais, né? E como eram dados parciais, eles não puderam chegar às respostas. Há problema de você, às vezes, não ter a integralidade, a totalidade dos dados, né? E a gente viu isso também lá. Antes de se fazer um estudo mais quantitativo, mapear e identificar todos os indivíduos, não se tinha noção de quantos eram ou de quais eram os grupos mais afetados, né? E preconceitos de toda sorte. Muitas vezes você tem métodos preconceituosos, né? Fernando, como assim? Podem existir métodos preconceituosos? Sim, existem vários exemplos disso, né? Quando você vai fazer estudos sobre violência de gênero, por exemplo, e você vai lá numa delegacia para colher os dados efetivamente sobre violência de gênero, muitas vezes você vai ter delegados que vão catalogar a violência de gênero em outro lugar. E aí o marido espancou a mulher e tudo mais, só que o delegado lê aquilo de outra maneira. Não é uma questão de violência de gênero, foi uma discussão por dívida, porque a mulher devia R$50, R$100. E aí você começa a ter exatamente esse tipo de preconceito que vai levando os dados para um lado e para o outro, né? Você às vezes tem metodologias inteiras afetadas por esse problema, né? Você tem problemas teóricos também, quando você vai entrar nessa percepção, né, nessa questão de metodologia. Nós nunca conseguimos separar um método da sua teoria, tá? Você sempre vai ter determinadas teorias que usam determinados métodos, porque as variáveis com que a teoria utiliza são variáveis também que o método utiliza. Muitas vezes, às vezes a gente muda, tenta misturar métodos e teorias, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. E principalmente porque você tem teorias que podem ser datadas, né? Teorias que já foram verdade alguma vez e que hoje nós já sabemos que não estão mais em condição de nos dar resposta, né? E sempre entender que as teorias são sempre incompletas. Lembra ali no início da nossa história sobre Kuru, né? Primeiro se veio aqui as teorias sobre genética e herança ligada ao sexo, mas continuava sem explicar. Por quê? Porque todas as teorias sempre são incompletas. Nós nunca conseguimos efetivamente ter 100% de certeza sobre as coisas que nós conhecemos, mesmo dentro da ciência. Nós trabalhamos com níveis de confiabilidade. Quanto maior o nível de confiabilidade dos meus métodos, das minhas teorias, maior a capacidade que eu tenho de ter possibilidade de chegar a conclusões mais acertadas, ou que tenham chance de serem mais corretas, tá? E você, obviamente, além de tudo isso, ainda tem problemas sociológicos. Você tem interesses, você tem financiamentos, né? Você vai lembrar que a gente começou a falar isso em 1957 e essas questões elas só vão ser resolvidas no final da década de 70. Por quê? Porque, obviamente, aquilo não era interesse da sociedade australiana. Ninguém chegou lá e botou $1 milhão, $2 milhões para que as pessoas fossem viajar até a cidade para resolver aquele problema. Então, muitas vezes, você tem boas metodologias à disposição, mas você não tem recursos suficientes para fazer essas metodologias funcionarem. Tudo isso tem que ser pensado na hora que a gente está montando um projeto. Você pode ter uma ideia fantástica de utilizar uma metodologia impressionante, mas ela precisa de determinados componentes e você não tem acesso. Acontece muito isso na biologia, muito na química. Eu tive amigos que tinham metodologias ligadas a determinados tipos de elementos radioativos. Ele precisava, para a pesquisa dele, ter acesso a elementos radioativos, e cada elemento radioativo daquele custava uma pequeníssima fortuna. Então, ele tinha problemas na pesquisa dele, tá? Então, todas essas questões afetam os meus métodos, afetam a minha metodologia, e, obviamente, tem que ser pensadas na hora que eu estou montando um projeto, ok? Então, a gente viu, nesse momento, o que é um método, a gente viu o que é metodologia, e a gente viu, na prática, como a utilização de diferentes métodos me leva necessariamente a diferentes resultados. E alguns desses resultados não são corretos. E a gente viu também uma coisa que estava mais ou menos esquecida por aqui, né? Nem sempre os métodos ditos objetivos, né, quantitativos, eles são os mais corretos para responder as minhas perguntas. Vocês acabaram de ver aqui que não. Fazer exames de sangue, determinar como é que a doença funcionava dentro do corpo humano, não necessariamente me explicava o que ela causava, o que causava essa doença ou como ela era transmitida, né? Então,
parem um pouco com esse preconceito sobre métodos. Muitas vezes os métodos das ciências humanas são muito mais efetivos para responder determinadas perguntas, ok? Vamos lá para terminar essa história, para você não dormir, não ter pesadelo antes de dormir, né? Porque a gente viu um monte de foto e um monte de coisa. Então, desde 2006, nenhum caso mais foi reportado de curu. Ele foi definido como uma doença transmissível pelo consumo do cérebro de infectados por prions. Prions são proteínas que se replicam semelhantes a vírus, tá? E que tem cerca de 10 a 15 anos de incubação. Ou seja, a pessoa comia e a doença levava 10 a 15 anos para aparecer, né? E após o surgimento dos primeiros sintomas, leva à morte em até 3 anos por degeneração do sistema neurológico. Não há cura nenhuma. Você pode pegar todos os dados em que eu citei aqui, exatamente nesse endereço que está aqui colocado. Você vai ter que parar o vídeo agora e copiar eles, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito disso, tá bom? Aqui eu vou, para a gente finalizar, pegar algumas partes importantes de um texto que o físico Marcelo Gleiser, físico brasileiro, deixou para o jovem cientista. Em 2007, ele escreve um texto chamado Carta ao Jovem Cientista, né? Então, ele vai, nesses textos aqui, nesse texto que eu estou citando para vocês, ele vai falar sobre o que é hipótese, ele vai falar sobre o que é método, veja lá no segundo. Ó. Bem, ciência, seja ela qual for, se baseia no método empírico. Informação sobre o mundo natural deve ser obtida por meio de observações de fenômenos e, quando possível, de sua repetição em laboratório. Essa percepção é uma percepção um pouco mais antiga, mas te dá a importância do método. O método é aquele que tira da natureza as informações que são necessárias para você, ok? Aqui eu vou terminar com uma frase do Einstein, né? O Einstein vai dizer: o aspecto mais maravilhoso do universo é ele ser compreensível. E a gente vai trabalhar exatamente através da ciência. Grande abraço.